Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o fechamento de caixa. Para você poder acessar a tela de fechamento de caixa é bem simples. Você vai acessar o menu Caixa e vai selecionar a opção Fechamento de caixa, que também pode ser acessada através do atalho F10. Essa é a tela de fechamento de caixa. Aqui você vai encontrar os dados básicos do caixa, certo? Como o número do caixa, o terminal, a data de abertura, a pessoa que abriu o caixa, a data de fechamento e a pessoa responsável pelo fechamento, assim como o status do caixa atual, certo? Aqui do lado você vai encontrar os lançamentos que foram movimentados durante esse caixa. Então você vai ter duas informações separadas. Você vai ter os lançamentos do caixa e outros documentos. Qual que é a diferença entre cada um? No lançamentos do caixa, você vai encontrar todos os lançamentos que movimentaram o teu saldo de gaveta. Então, dentre eles você vai encontrar todas as movimentações que estiverem em dinheiro, em cheque para datas de hoje, ticket, cortesias, sangrias e trocos. Todas essas formas de pagamento vão movimentar o saldo de gaveta e elas vão ficar aparecendo nesse campo aqui embaixo. Os outros documentos, eles vão aparecer aqui em cima, né? Quais são esses outros documentos? São todos os documentos que não movimentaram diretamente o saldo de gaveta. Então são eles o cartão, os crediários, informações de banco, informações de baixa de boleto, cortesia, permuta e cheques pré-datados. Aqui, como você pode ver, eu tenho dinheiro e ticket movimentando aqui embaixo, né, que fecha um valor de 129,79, e eu tenho outras duas movimentações de crediário e cartão aqui em cima, que fecham um valor de 187,89, perfeito? Aqui embaixo, como você já pode ver, eu tenho todas as formas de pagamento que podem ser movimentadas no teu caixa e os totalizadores de cada uma. Então eu tenho aqui em cima o saldo anterior, que é o saldo que ficou no saldo de gaveta do caixa do dia anterior, né? Tenho as movimentações que mexem com o saldo da gaveta, como eu já falei anteriormente. Tenho as movimentações de outros documentos e eu tenho o total de pedidos realizados até o momento. Perfeito? Bem tranquilo. Aqui embaixo você vai encontrar os botões de gerenciamento. Então eu tenho o botão para efetuar o fechamento, eu tenho o botão para gerar um lançamento financeiro no caixa, tenho a opção de estornar um lançamento, de imprimir o relatório, de fazer um suprimento ou sangria ou de transferir os saldos entre terminais de caixa. Perfeito? Nós vamos fazer o procedimento de fechamento de caixa. Então, o que normalmente é feito é eu vou deixar um saldo de gaveta, retirando o resto do valor da gaveta, e depois eu vou efetuar o fechamento de caixa. Então, por exemplo, eu tenho atualmente no meu caixa 629,79. Eu vou querer deixar apenas R$ 200 para o dia seguinte, então eu posso efetuar um suprimento ou uma sangria, no caso, sangria, certo? E vou fazer um lançamento de acordo com o valor. Então eu vou fazer um lançamento aqui de 329, na verdade 429,79. Vou informar o histórico, aqui fica a critério. Perfeito. Ele registrou aqui a sangria e o meu saldo de gaveta ficou só o valor que eu queria. Feito isso, eu posso vir aqui e efetuar o fechamento. Esse, esse procedimento de sangria ele é opcional. Você pode fazer tanto a sangria no final do dia, retirando o valor do caixa, como normalmente você faz fisicamente, deixando o valor para o dia seguinte, quanto você pode, no início do dia, na hora de fazer a abertura do caixa, fazer um procedimento de sangria, de suprimento, que vai permitir com que você insira o valor de troco no teu caixa, certo? Eu normalmente prefiro fazer a sangria porque assim eu deixo o saldo certinho para o dia seguinte. Depois disso, eu vou clicar em efetuar o fechamento. Ele vai perguntar se eu realmente desejo efetuar o fechamento do caixa. Ele vai imprimir o relatório na impressora fiscal. Perfeito. O status mudou, ficou como caixa fechado, registrou o usuário e o horário que foi feito o fechamento, perfeito?
certo? E o meu caixa agora já está fechado. Se eu quiser, por exemplo, imprimir o relatório em outro documento, como ao invés de imprimir na impressora, eu gostaria de, talvez de imprimir numa folha A4, algo assim, eu tenho a opção aqui de imprimir relatório detalhado ou simplificado do meu caixa, que vai imprimir na impressora comum, numa folha A4. Normalmente também me permite salvar como PDF, como um arquivo de Excel, da forma que ficar mais fácil para você. Perfeito? Meu caixa já está fechado, tá? Se eu quiser efetuar a abertura no dia seguinte, mesma coisa, eu simplesmente venho aqui e clico em efetuar a abertura. Caso você comece a trabalhar com o caixa fechado, o sistema automaticamente já abre o seu caixa também. Mas se eu clicar aqui em efetuar a abertura, ele vai mudar o status, vai limpar os lançamentos do dia anterior e o saldo de gaveta do dia seguinte se torna o saldo de gaveta do dia anterior. Perfeito? Bem simples, né?